Olá, seja bem-vindo. 21 de março, segunda-feira. Boa semana para você que nos acompanha. São 9h05 da manhã e a partir de agora a gente confere juntos as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 32.213 casos de Covid-19. Desse total, 31.034 pessoas já se recuperaram, notícia boa. Ainda aguardam o resultado do exame 9.910 pessoas e já são 892 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 8 pessoas internadas e dos casos confirmados são 4 internações, sendo 3 em UTI, e dos casos suspeitos também são 4 pessoas internadas e até o momento uma permanece em UTI. Somados, os números representam 35% em ocupação de UTI e 6% de ocupação em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação. Já foram 517.902 doses aplicadas, ou seja, 93% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 86% já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose, ou então a dose única, e outros 50% já receberam a dose reforço. Lembrando que esses dados são disponibilizados nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, a gente traz essas informações aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o pós-doutor Moacir José dos Santos, que é líder do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Comunicação da Unital. O professor ele conversa com a gente de forma remota em um programa bem didático sobre a guerra da Ucrânia e os seus desdobramentos. Muito bom dia, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar com o público de Jacareí, colaborar aí com a pauta do programa. Professor, a gente sabe que a Rússia e a Ucrânia eles não têm um histórico muito amistoso. Com o fim da União Soviética já vieram vários conflitos. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como que começaram esses conflitos, como que a guerra começou lá no dia 24 de fevereiro. Bem, há um histórico que temos que considerar, política do Estado russo desde a época dos czares, de evitar a presença daquilo que era considerado uma ameaça nas fronteiras russas. Após o fim da União Soviética, a Rússia ela ficou bastante cautelosa em relação às alianças das ex-repúblicas soviéticas e universitários. Então, julgando a Ucrânia com a OTAN e a União Europeia, indicaram um aumento das tensões e o seu ápice ano passado, mas a gente estava sob o controle A gente vai chamar uma matéria agora, porque a gente teve um problema técnico aqui com o professor. Com o apoio do governo federal, a Prefeitura de Jacareí realizou o programa Cidade Legal, que acelera o processo de regularização fundiária sem custos aos municípios e aos moradores. Seu Vicente juntou os documentos em uma pastinha e foi direto para o plantão de cadastro. Ele é morador do bairro Cepinho há 60 anos e agora prepara os antigos registros para regularizar sua casa. Da minha avó, com a minha avó faleceu, ficou com meu pai. Meu pai faleceu, ficou com os filhos dele, né? Com os netos dele aqui no caso, né? Eu sou filho. E agora o senhor está regularizando? Estou tentando regularizar agora, né? Esse processo se repete para centenas de moradores de diferentes bairros de Jacareí, territórios que formalmente não estão regularizados no poder público. Com o apoio do governo federal, ocorre a legalização desses lotes em espaços como o Cepinho, que tem passado pelo cadastro social dos moradores por meio do levantamento de dados.
O Cepinho, ele é uma área privada que foi sendo ocupado, né, historicamente pelas pessoas que trabalhavam para a empresa que era proprietária. Essas famílias foram crescendo, né, subdividindo ali e por conta disso, né, ela se encontra informal. O processo de regularização fundiária inclui fotos aéreas, identificação de proprietários e análises de conflitos legislativos sobre questões ambientais e sociais. Atualmente, Jacareí possui 23 bairros irregulares e o Rio Comprido é um deles. Hoje, que pé que nós estamos? Estamos fechando toda a documentação técnica para mandar para cartório. Já foi feito todo um trabalho de identificação do proprietário, de limite dos terrenos, foi feito um trabalho junto à comunidade. A gente ficou, né, durante algumas semanas em 2019 e agora, quando acabou a pandemia, a gente voltou para a finalização de todo o cadastro dentro do Rio Comprido. Já são mais de 1.200 cadastros. Então, é um trabalho bem grande que tem sido feito. O Jardim Pedra Mar também passou pelo processo de regularização. No local, a Prefeitura de Jacareí estabeleceu os TVOs, termos de verificação de obras. O TVO, ele é o ponto final. Ele é o termo de verificação de obras, ele é o aceite final. Mas para ele ocorrer, muita coisa tem que ocorrer antes, né? Então, foi feito... a parte da PP foi feita compensação ambiental, foi feita a parte de saneamento. Então foram feitas uma série de obras que precisam ser feitas, além de pavimentação, viário, que precisam estar executadas e prontas para que seja emitido o TVO. Depois de toda a execução de todas essas obras, a gente conseguiu no processo judicial que fosse liberado o termo de verificação de obras do Pedra Mar. Cada território irregular possui uma característica, por isso esse recurso é dividido em 2 tipos de regularização: a social, realizada pela Fundação Prolar, e a específica, sem caráter social, executada pela Secretaria de Governo e Planejamento. Você pega aquele bairro mais carente, onde as pessoas foram ocupando por necessidade, né, social e por falta de renda. Normalmente são bairros localizados em área de preservação permanente, né, ou áreas com difícil valor econômico, né? Então as pessoas acabam ocupando essas áreas que trazem risco à própria vida. Diferente da característica daquelas invasões à beira da represa, onde você vê mansões, casas, né? Então, o governo, ele faz esse recorte, né, para que aquelas pessoas que tenham condição, sendo possível, ela faça o amparo financeiro para que se faça a regularização do seu imóvel. O processo de regularização assegura direitos básicos como o saneamento, a segurança e o lazer. Segundo a Prefeitura, cada procedimento tem durado em torno de 2 a 3 anos. E a meta é que sejam regularizadas mais 11 áreas do município nos próximos 5 anos. Seguindo as determinações do governo do estado de São Paulo, a Prefeitura de Jacareí flexibilizou o uso de máscara de proteção facial desde a última sexta-feira. De acordo com o decreto municipal, o uso de máscara continua obrigatório somente em locais destinados à prestação de serviços de saúde, unidades escolares da rede de ensino municipal e nos meios de transporte coletivo de passageiros e respectivos locais de acesso, embarque e desembarque. Nos demais locais, abertos ou fechados, o uso de máscara de proteção facial se torna facultativo. Você pode conferir o decreto na íntegra em jacareí.sp.gov.br. Hoje começa a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Quem nos traz mais informações é a jornalista Leilane Garcia, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Leilane. Quais são as informações sobre a campanha essa semana, por favor? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos acompanham. A campanha, então, da vacinação contra a Covid-19 continua, comecinho de semana e com novidade, né? Eu vou contar para vocês, dizer para vocês direitinho os públicos que são vacinados e depois a gente entra na questão da 4ª dose. Então, hoje podem ser vacinados todas as pessoas acima de 5 anos com a primeira e a segunda dose. Já a dose de reforço está sendo aplicada para todas as pessoas acima de 18 anos que já tomaram, então, a primeira e a segunda, com intervalo aí de 4 meses para esse reforço ser aplicado. E como a Larissa já muito bem colocou, hoje começa uma nova fase da campanha de vacinação aqui na cidade, que é a 4ª dose, a aplicação da 4ª dose do imunizante para pessoas com 80 anos ou mais que tomaram a última dose, no caso a dose de reforço,
há no mínimo 4 meses. Informação importante, então, não pode tomar antes dos 4 meses, precisa haver esse intervalo. Jacareí hoje tem cerca de 4.000 idosos que estão aptos a receberem essa nova imunização. E só reforçando que para idosos acamados, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar a aplicação do imunizante na residência dessas pessoas. Caso exista alguma dúvida, pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde, mas fique no aguardo também para que o pessoal da equipe da Secretaria faça esse agendamento e vá até a casa das pessoas com 80 anos ou mais que estão acamadas, por isso não podem ir até o posto de saúde. Só reforçando, é necessária a documentação, documento com foto, CPF e comprovante de endereço, para que seja, então, para que consiga tomar a vacina. E para quem já tomou a primeira, segunda ou terceira dose, que é a dose de reforço, é necessário, então, levar também o cartão de vacinação. As unidades de saúde funcionam das 8 às 4 da tarde, então a vacinação já começou em todas as unidades básicas de saúde e também unidades de saúde da família. Então, das 8 às 4, vacinação acontecendo em Jacareí, de forma geral, com exceção da UBS Central, onde não acontece mais a campanha de imunização contra a Covid-19. Reforçando, então, pessoas com 5 anos ou mais, primeira e segunda dose, podem tomar. 18 anos ou mais, dose de reforço e uma nova fase da campanha de imunização para pessoas com 80 anos ou mais. Importantíssimo a gente falar sobre vacina, sobre cuidados, agora que a gente vive uma nova fase, que é a liberação do uso de máscaras faciais em ambientes externos e também internos. Por isso a importância, a gente sempre reforça, da campanha de imunização, da vacinação contra a Covid-19. Mais informações você pode consultar no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. Volto com você no estúdio, Larissa. Muito obrigada, Leilane, pelas informações. A gente volta aqui para a nossa conversa com o Moacir José dos Santos, que é pós-doutor e historiador, para falar sobre a guerra na Ucrânia. Moacir, acho que agora a gente consegue seguir na nossa conversa. Bem, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, há um histórico de rivalidade da Ucrânia com a Rússia nos anos recentes, mas também um político do Estado russo, que vem da época dos czares, passa pela União Soviética e se mantém, que é exatamente evitar aquilo que a Rússia considera ameaça nas suas fronteiras. Então, a possibilidade de aliança da Ucrânia com a OTAN e a União Europeia é percebida como uma ameaça pela Rússia. Daí esse conflito e essa lamentável guerra, cujas principais vítimas, evidentemente, são os civis atingidos pelo conflito. Ano que levou a tudo isso que a gente está vivendo hoje? Olha, a gente teria que recuar alguns anos no passado para compreender esses motivos. Até 2014, a Ucrânia tinha um governo da Rússia, que foi derrubado por movimento popular, mas com apoio também das potências ocidentais. E a Rússia passou a perceber essa mudança como ameaça à instalação de tropas e armas da OTAN nas fronteiras da Rússia. Isso levou a um movimento de apoio a separatistas étnicos russos na região do Donbass, e do extremo leste da Ucrânia, também a anexação da Crimeia, que é uma região que no passado pertenceu à Rússia, mas durante a União Soviética foi transferida para a Ucrânia. E a partir disso, o conflito foi evitado por apoios de Minsk, porém, nem a Ucrânia nem a Rússia observaram de maneira integral esse acordo, que acirrou a rivalidade e levou a essa invasão por parte da Rússia contra a Ucrânia. Você falou sobre a OTAN e eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é a OTAN, explicasse de uma forma bem didática para a gente poder entender o que é a OTAN. A OTAN é a organização militar do Atlântico Norte que reúne os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. A princípio, foi organizada como uma aliança militar em oposição ao Pacto de Varsóvia, que reunia os países comunistas aliados à União Soviética, mas, em tese, com a dissolução da União Soviética nos anos 90, a OTAN perdeu a sua razão de existir
mas ela também não se dissolveu. Pelo contrário, ela ampliou o número de países que a integram, associando países que anteriormente eram aliados à União Soviética. E a Rússia tem percebido isso nas últimas décadas como uma ameaça aos seus interesses, inclusive a sua integridade territorial. E os países que também não são membros da OTAN, eles têm algum papel sobre isso? Como é que funciona isso, Moacir? Olha, a OTAN nas últimas décadas tem tido uma política expansionista de integrar outros países. Quando um país se alia à OTAN, se ele participa de algum conflito, se ele é atacado, obrigatoriamente o país da aliança deve socorrer. Então, nesse sentido, a expansão da OTAN não é exatamente uma garantia de paz, exatamente porque forma uma aliança que vai incluir, quantos membros, mais interesses militares que podem gerar conflito, né? Essa é uma questão ampla que, inclusive, ultrapassa a questão da guerra atual e leva a necessidade de um diálogo mais efetivo em termos internacionais para a paz. Lembrando que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia não é o que ocorre atualmente. Há outros que, infelizmente, não recebem a devida atenção para a sua resolução. Sim, a gente vai falar daqui a pouco também um pouquinho sobre esses outros conflitos que acontecem no mundo. Peço licença a você, Moacir. Um projeto de lei que foi declarado aqui, que declarou utilidade pública a Associação de Basquetebol de Jacareí, que há mais de uma década valoriza o esporte aqui no município. Para entender a importância sobre esse incentivo, você vai acompanhar agora o relato de grandes jogadores aqui da nossa região. O basquete de Jacareí gravou o nome na história a partir da década de 70, época que marcou o início da Era de Ouro. Grandes nomes como Biratã Maciel e Edivar Simões foram personagens centrais de grandes jogos e grandes conquistas. O auge do esporte na cidade tinha como palco principal a antiga quadra do Trianon, hoje Educamais Centro. O clube concentrava os melhores atletas da cidade e levou o nome do município Brasil afora. A cidade, ela sempre respirou basquetebol, né? Então, era uma marca da cidade. Jacareí, Trianon Clube, enfim. Eu acho que todo mundo que jogou basquete em Jacareí, quando entra no Educamais Centro, né? Isso eu digo lá, nos anos 70, anos 80, anos 90, se remete à sua infância, né? As amizades, né? Os jogos. Zé Geraldo é mineiro, mas adotou Jacareí como lar por causa do basquete. Ele começou a praticar o esporte tarde, aos 18 anos, mas a habilidade deu a ele destaque nas quadras. Na década de 80, depois de jogar uma temporada internacional, veio para a cidade integrar o time do Trianon Clube. Jogava no Minas Tênis Clube e foi contratado por um time lá do Catar, né? Só que lá a experiência foi curta. Aí eu voltei, estava em Belo Horizonte lá, e o pessoal de Jacareí veio, me trouxe para cá e virei jacareense, estou aqui até hoje. Foi muito sacrifício, treinamento, né? Tempo, praticamente eu vivia para treinar, né? Minha vida durante o período foi só treinamento. Edivar Simões é joseense. Começou a carreira no esporte ainda criança. Foi um dos grandes jogadores na história do basquete. Teve a oportunidade de defender a seleção brasileira em Jogos Olímpicos, trazendo a medalha de bronze na edição de 1964. E ficou entre os 3 melhores times em campeonatos mundiais. E toda essa história começou aqui, na região. Em Jacareí, eu jogava. Às vezes a gente tinha time aqui de moleque do clube, a gente ia de ônibus para jogar com o Jacareí lá no Trianon, mas jogava na quadra do Trianon, não tinha o ginásio. Jacareí, praticamente esse auge que você fala, que veio Bira, tudo, tá? Foi mais ou menos em torno de 3 anos. Da ida para nós lá, montando, uns 3 anos. Esse time nosso aí, dessa fase, foi 2 vezes vice-campeão, né?
Além de disputar o brasileiro, também foi vice, e foi vice do Paulista, que concentrava toda a seleção brasileira, né? Não tinha jogador jogando fora. Considerado o maior atleta do Vale do Paraíba, ele lembra, com carinho, qual era a emoção de participar de um jogo em Jacareí. A torcida de Jacareí é ímpar, viu? É uma coisa de louco. Era uma delícia jogar lá. Jogar por Jacareí é uma delícia. E fora todo mundo respeitava, ninguém passava do ponto. Ao longo dos anos, títulos foram conquistados, centenas de jovens formados e milhares de oportunidades oferecidas por meio do basquete. Quem já passou pelas quadras de Jacareí leva para a vida a disciplina e os laços construídos, olhando para trás com carinho e vislumbrando um futuro melhor. O basquete não é só naquele momento que você treina, né? Você vive ali fora, os momentos fora, né? Os laços de amizade, como você falou, né? Os finais de semana, os amigos. Eu tenho amigos do basquete até hoje, né? Eu fiz faculdade de educação física por causa do basquete. O esporte representa hoje a minha vida, né? Porque eu tô aqui em Jacareí por causa do esporte, né? Eu vim para cá, né? Passei esse tempo como jogador, né? Meus filhos, acompanhando meus filhos no basquete, né? Que todos começaram aqui em Jacareí, né? Então é uma coisa assim que me dá orgulho. O futuro do esporte depende de investimento. Edivar acredita que o Brasil ainda precisa caminhar muito para alcançar países que são referência em alto rendimento esportivo. Mas não tem nada. O que tem hoje eu qualificaria como nada, perto dos Estados Unidos. Investir no ginásio, no colégio do Brasil inteiro, que aí pode formar um time de NBA aqui, se quiser, com 20 anos. A fim de transformar o cenário do esporte, principalmente no município, o vereador Dude apresenta na Casa Legislativa um projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Basquetebol de Jacareí, que desde 2010 atua na valorização e na promoção do esporte. Quando a gente consegue entender o valor que o esporte tem na vida da sociedade, das pessoas, não é? Mas enfim, é um processo de conscientização, até do poder público de uma forma geral, né? Que é importante sim o esporte. Então hoje você tem no esporte os menores investimentos, os menores valores, né? Vem pra gente, né? Infelizmente. Mas isso é um processo de transformação e de conscientização. A Associação Basquetebol de Jacareí, ela vem desenvolvendo esse trabalho já há décadas, né? Então, mais do que nunca, né? Uma entidade, uma instituição, uma associação que vem desenvolvendo essa modalidade esportiva, é responsável por essa modalidade esportiva na cidade e vem trabalhando tudo isso que a gente conversou agora com nossas crianças, né? Então, tanto no esporte de rendimento, quanto no esporte educacional, quanto no esporte social. Então, nada mais justo do que a gente valorizar, né, através desse projeto, né, transformando em utilidade pública uma entidade que vem fazendo muito por nossa cidade. O projeto foi votado aqui na Casa Legislativa no dia 9 de março e foi aprovado pelos vereadores. A gente volta aqui para a nossa conversa com Moacir José dos Santos, que é historiador e pós-doutor, para falar um pouco sobre a guerra da Ucrânia. Moacir, eu queria que a gente falasse um pouco agora sobre as sanções financeiras à Rússia, que anunciaram que os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido anunciaram o corte. Eu queria que você explicasse um pouco sobre o impacto dessa ação, como que isso impacta na guerra. Olha, essas sanções foram adotadas desde o início do conflito, mas é duvidoso o efeito dessas sanções com o objetivo principal, que é cessar as ações militares. Na semana passada, o Banco Mundial divulgou uma estimativa que os efeitos colaterais das sanções para o mundo terão mais custo do que o conflito militar. Então, evidentemente, é preciso que a guerra pare, que as ações militares cessem, mas a Rússia ela tem desistido a essas sanções e buscando outros parceiros para poder enfrentar essa situação de sanções econômicas, né? Então, o adequado é, na verdade, concentrar energia nas negociações diplomáticas, que até o momento a Rússia tem conseguido encontrar
soluções e resistido a essas sanções, apesar do impacto econômico severo na economia russa. Você disse dessa questão diplomática, a gente vive num mundo tão diplomático, mas a gente está enfrentando agora um conflito tão armado. Por que a gente está vivendo esse momento, esse conflito tão armado, Moacir? Olha, a gente pode dizer que na história as grandes potências elas usam todos os recursos que estão à disposição. Vamos lembrar que antes do conflito da Ucrânia, nós tivemos ações militares da OTAN na Líbia, por exemplo, na Síria, invasões americanas ao Iraque, ao Afeganistão e a outros países. Então, não é uma situação inédita e sim recorrente que nós observamos ao longo da história, inclusive no período em que vivemos. Sim, e aí a gente entra agora trazendo para o Brasil onde que o nosso país se encaixa em todo esse momento, em toda essa guerra que está acontecendo, que parece que é lá do outro lado do mundo, mas onde a gente se encaixa nesse conflito? Olha, atualmente as conexões econômicas muito fortes em termos globais. O Brasil, assim como outros países, depende de produtos originários daquela região, fertilizantes, há um impacto na questão do comércio de energia, gás e petróleo, que encarece o preço do produto no cenário internacional. Há uma elevação da inflação, inclusive 30% do PIB comercializado no mundo vem da Ucrânia e da Rússia. Então, não há como escapar desse impacto da elevação do custo de vida. Principalmente aos ucranianos, mas a todo mundo, o fim desse conflito, humanitárias e econômicas. A gente já vê os impactos no nosso dia a dia, na questão financeira mesmo, né, no nosso bolso. Sim, a vida vai ficar mais cara, já está mais cara, porque há uma elevação da energia e uma expectativa também do encarecimento dos alimentos, seja por conta dos cereais, seja por conta dos utilizantes. Então, apesar da distância, ninguém pode dizer que está alheio ao conflito, que não recebe parte dele. Recebemos sim, mesmo que não sejamos envolvidos diretamente na guerra. A gente já volta aqui para a nossa conversa para falar mais um pouquinho sobre esse conflito. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, vai acompanhar os problemas de infraestrutura no bairro Parque dos Sinos e mais informações sobre o debate da criação do Conselho de Igualdade Racial. A gente volta já. – 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal. Pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. É zika, dengue e chikungunya, com isso eu posso te derrubar. Tu não me pega com tua unha, não adianta buzinar. Eu vivo mesmo do Criador, água da chuva, poça e viro. Se não quiser que eu lhe como, melhor não deixar que eu saia vivo. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa assim tão mal. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa assim tão mal. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal. Pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual.
Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. Primeiro destaque de hoje do vereador Abner de Madureira, do PSDB, que pediu à Prefeitura a instalação de iluminação pública e que faça a poda das árvores na região oeste da cidade, nas proximidades do córrego do Jardim São Luís, entre as ruas Moacir Bonilha e na rua Rolando Lippe. Próximo destaque de hoje do vereador Dude, do PSDB, que chamou a atenção da Prefeitura para a realização de ações pontuais de conservação na Estrada dos Remédios, no Jardim Pedra Mar, na zona oeste de Jacareí. E último destaque de hoje do vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, que encaminhou requerimentos à empresa EDP Brasil, solicitando serviços de manutenção na fiação de rede elétrica de energia na Avenida Presidente Humberto Alencar, Castelo Branco, na rodovia Nilo Máximo, ali na SP 077. Lembrando que mais sobre os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta aqui para a nossa conversa com o professor Moacir José dos Santos, que é historiador e pós-doutor lá da Universidade de Taubaté, a Unital. Professor, eu queria que a gente entrasse na maior conversa, no maior debate, que é se tem a chance de evoluir para uma terceira guerra. Olha, isso é uma preocupação realmente que tem que estar no horizonte das pessoas. Envolve diretamente uma potência nuclear, que é a Rússia, e também o acompanhamento muito próximo de países da OTAN que têm enviado armas para os ucranianos. Sim. Então, não é impossível e, por isso, essa preocupação deve ser compartilhada pela comunidade internacional. Por de paz o mais rápido possível seria o cenário ideal. Então, não é possível desconsiderar uma ampliação dessa guerra que, no momento, envolve esses dois países. Você falou no começo do jornal sobre várias guerras que estão acontecendo em outros lugares do mundo, na Etiópia, na Síria, na Nigéria, e agora a gente vê na Ucrânia. Quais são os impactos social e econômico que a gente vê dessas guerras no mundo? Olha, essas guerras, evidentemente, atingem a população dos países, a população que viu que sofre, mas é necessário observar que a comunidade internacional ela tem medidas diferentes, especialmente os países com mais poder econômico e militar. A guerra da Ucrânia ela é muito representativa, mas há anos há uma guerra no Iêmen com a participação da Arábia Saudita e não se vê nenhum tipo de sanção internacional dos países que hoje fazem cortes e restrições à Rússia em relação à Arábia Saudita. Então, a política internacional ela não tem tratado os conflitos atuais de maneira equivalente. Pelo contrário, tem estabelecido um certo distanciamento, um certo descargo no sofrimento dessas populações. Talvez, em parte, porque o impacto internacional não seja tão forte, mas também porque a Ucrânia é um país europeu, portanto, afeta diretamente os interesses da União Europeia e dos Estados Unidos. Isso também tem uma participação da mídia, da falta de cobertura. Como que você enxerga isso, Moacir? Olha, de fato, a imprensa ela tem um tratamento para esses outros conflitos bastante reduzido. Não há o interesse, não se estabelece a prioridade. É lamentável que isso, de alguma maneira, esconde o sofrimento das vítimas e os juízos humanitários a essas populações. Então, eu preciso dizer que a imprensa precisa rever os seus procedimentos, pese a maior representatividade em termos de escala, nível ampliação do conflito, guerra dos países, ainda assim é lamentável essa cobertura muito reduzida e dos que afetam também outras populações, com milhares de mortes, crianças desamparadas e até mesmo assassinadas.
E o que falta para a gente entender esses conflitos, para a gente poder estudar um pouco mais sobre eles, entender o que está acontecendo nesses lugares mesmo? Olha, eu acredito que hoje a busca de informação ela ficou facilitada. Então, o espectador que nos escuta, ele tem vários meios de busca de informações, telejornal, mas também a própria internet, né? Mas é preciso, como eu disse, que a cobertura internacional seja mais qualificada pela imprensa, no sentido de informar o público em geral o quanto o cenário no mundo não é um cenário de paz, mas a presença de muitos conflitos. Cabe a nós aproveitar a tecnologia que oferece hoje para ter essa procura ativa, não ficar apenas esperando a informação chegar até nós. A gente já volta aqui para a nossa conversa. Peço licença a você, Moacir. Até o dia 15 de dezembro, cada trabalhador poderá sacar até R$1.000 das suas contas de fundos de garantia de tempo de serviço. A medida provisória beneficiará 42 milhões de pessoas e deverá injetar 30 bilhões na economia caso todos os trabalhadores retirem o dinheiro. O calendário de saques começa no dia 20 de abril e vai até o dia 15 de junho. O dinheiro ficará disponível até o dia 15 de dezembro, quando voltará para a conta vinculada ao FGTS. O pagamento ocorrerá por meio do aplicativo Caixa Tem, que é usado para pagamentos dos benefícios sociais e trabalhistas nos últimos anos. O dinheiro será depositado numa conta poupança digital e poderá ser transferido posteriormente para uma conta corrente por meio do celular. Cada trabalhador pode retirar até R$1.000, independente do número de contas que o trabalhador tenha. A Caixa esclareceu que quem antecipou o saque aniversário do FGTS e ficou com o valor bloqueado na conta e não poderá retirar o valor de R$1.000. A Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos de Jacareí realiza hoje um debate para discutir a criação de um Conselho de Igualdade Racial. Quem nos traz mais informações sobre o assunto é o repórter João Lucas Batista. Bom dia, João. Quais são as informações, por favor? Olá, Larissa. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E a Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos aqui de Jacareí convida as lideranças de movimentos sociais aqui da cidade para debaterem em conjunto como se dará o edital de convocação para o pleito eleitoral do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. E a função deste conselho é de promover políticas públicas que tem o intuito, de garantir à população negra a igualdade de oportunidades, assim como também defender seus direitos individuais e coletivos. Pois bem, este encontro acontece no Salão Nobre da Prefeitura Municipal a partir das 6 horas da tarde de hoje, e a Prefeitura, fica localizada na Praça dos Três Poderes, número 73, aqui no centro da cidade. Reforçando, todas as lideranças de movimentos sociais aqui da cidade estão convidadas a participar. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, João, pelas informações. O ProUni 2022 divulga hoje o resultado da segunda chamada para estudantes que estão concorrendo a uma vaga no ensino superior. Quem for pré-aprovado terá até o dia 29 de março para comprovar informações fornecidas no ato de inscrição, como renda familiar e comprovante de conclusão do ensino médio. O resultado pode ser consultado pelo portal do ProUni, que é o prounialuno.mec.gov.br. Alunos não convocados podem manifestar interesse na lista de espera entre 4 e 5 de abril pelo mesmo site. Moradores do bairro Parque dos Sinos, localizado na região leste do município, estão sofrendo com a falta de infraestrutura. A Prefeitura de Jacareí respondeu à nossa equipe que algumas manutenções estão programadas para acontecer durante o primeiro semestre deste ano. Um dos bairros mais novos da região leste de Jacareí está sofrendo com falta de infraestrutura, mobilidade urbana e segurança. Os problemas no Parque dos Sinos aparecem logo na entrada do bairro, onde um buraco impede a passagem de veículos. Tem um buraco enorme no meio da rua, onde as pessoas colocaram pneus ali, À noite aquilo lá você não enxerga. Então, se vê um motorista ali meio rápido, ele vai atropelar aqueles pneus ali, que ele não vai enxergar aquilo lá, As dificuldades com mobilidade não param por aí. Falta pintura das faixas indicativas de estacionamento, muitos carros estacionam nas calçadas,
as lombadas não são sinalizadas e as placas indicativas estão caindo. Na verdade é o seguinte, que falta muita coisa. As lombadas tá sem pintura, entendeu? Quando o povo chega na frente da lombada, ele tá freando porque não tem pintura, não tem sinalização nenhuma. Devani tem um comércio no bairro há 8 anos. Ele serve refeições no estabelecimento, mas tem sofrido com o mau cheiro dos bueiros localizados em frente ao local. O pessoal fica até constrangido, né? De vir fazer um lanche, né? Porque o cheiro é muito forte, né? O cheiro é horrível, é muito forte o cheiro o dia todo. E eles fizeram a rede de esgoto, só que não tem caída. Qualquer chuvinha que dá, entope tudo. Nem precisa chuva. Diariamente os bueiros estão entupindo e eles demoram mais de uma semana para vir desentupir os bueiros. Outra forte reclamação é sobre as calçadas. Muitas estão tomadas por mato, não tem calçamento adequado e alguns moradores fazem do espaço depósito para material de construção, impedindo a passagem de pedestres. Não tem como você andar nas calçadas, calçada tudo cheio de mato, não tem calçada, né? Uns fez a calçada, outros já não fez e a prefeitura não toma providência. Você pode ver que não tem como você andar em calçada aqui. A prefeitura esteve aqui recentemente, fez uma limpeza na entrada do residencial, mas só na entrada e depois não fez mais nada. Então a gente entrando para dentro do bairro já começa a ver que tem bastante mato tomando conta da calçada mesmo, fica difícil você andar. Outro problema que persiste no bairro é com animais peçonhentos. Há relatos de aparecimento de escorpiões e a quantidade de ratos após as chuvas aumenta. As pessoas têm tirado os entulhos das casas para evitar que haja escorpião, mas mesmo assim tem aparecido bastante, né? Nós temos um grupo de WhatsApp aqui no bairro e o pessoal comenta muito que está tendo escorpião. Nossa equipe conversou com as diversas secretarias envolvidas sobre os problemas apontados. Em resposta, a Secretaria de Infraestrutura realizou o serviço de manutenção na galeria que se rompeu na Avenida Central do bairro, 2 dias após a gravação da reportagem com os moradores. Já a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que o serviço de manutenção de sinalização viária atende um cronograma. Entretanto, a época chuvosa provoca atraso nos serviços, além do desgaste das sinalizações e que o reforço da pintura está previsto para acontecer ainda neste semestre. Sobre a limpeza das ruas e terrenos, a Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana informou que a capina em calçadas e limpeza de terrenos particulares são de responsabilidade de cada morador. E reclamações sobre a falta de cuidados também devem ser feitas diretamente no telefone 156 ou pelo Atende Bem online. Já em relação à limpeza dos bueiros, foi contratado um novo equipamento de hidrojato que passará a atuar nas vias da cidade a partir de 21 de março. No fechamento da reportagem, a Prefeitura afirmou que havia feito reparo do buraco localizado na Avenida Central do bairro. No entanto, na manhã de hoje, moradores do local informaram que o Poder Público colocou somente areia e pedra e que com as chuvas o buraco voltou a ceder, causando transtornos no trânsito. A gente volta aqui para a nossa conversa com o Moacir José dos Santos, que é historiador e professor lá da Unital. Moacir, para a gente começar a finalizar o nosso papo, eu queria que você falasse da importância da gente entender as guerras antigas e essas guerras que estão acontecendo agora, para que a gente não volte a acontecer e que esses erros não se repitam no nosso mundo. Muito bem, eu acredito que isso é fundamental para a população entender que esses conflitos não se dão por uma mera oposição entre o bem e o mal, mas que os estados têm interesses e que não medem esforços, na maioria das vezes, em alcançá-los, inclusive com a utilização do expediente militar. Entender é importante para que a gente perceba que no nosso país, sempre que o cenário internacional vive momentos de tensão, tem que se posicionar de uma maneira responsável, cuidadosa e de acordo com os interesses nacionais. Infelizmente, mesmo com a compreensão desses conflitos,
não significa que eles vão deixar de acontecê-los, exatamente porque as potências, elas, quando esgotam os recursos econômicos e diplomáticos, recorrem à violência. Não será a última guerra, infelizmente, e com certeza a gente vai observar que potências elas vão fazer uso desse recurso. Então, cabe à população brasileira exigir do Estado brasileiro, ao longo da história, ao longo do tempo, como tem sido tradição do nosso país, trabalhar pela paz e, ao mesmo tempo, cuidando dos interesses do país, que é o que interessa aos brasileiros. Eu queria que você falasse para a gente se você enxerga um desfecho próximo para esse conflito, um cessar-fogo, um acordo de paz para o que está acontecendo na Ucrânia. É difícil realizar uma projeção porque nós dependemos das informações que são transmitidas, né, que são veiculadas dos locais de conflito. Ucranianos e russos apresentam versões diferentes. Ontem, a Turquia, que é o país que tem atuado como mediador e facilitador das negociações diplomáticas, analisou que há uma certa possibilidade de finalmente um atendimento expectativas russas quanto à neutralidade da Ucrânia em relação à OTAN e em relação ao ingresso na União Europeia, uma desmilitarização, uma repressão de grupos nazistas que atuam na Ucrânia e que são segundo Vladimir Putin. Então, ainda é um cenário bastante complexo, mas há uma sinalização. Então, nos resta e a expectativa de que aqueles que se colocaram como mediadores consigam atuar de maneira decisiva no encerramento desse conflito. Moacir, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Bom Dia. E, claro, as portas estão sempre abertas para você, para todos os assuntos, que eu sei que você tem conhecimento vasto em vários assuntos aqui para conversar com a gente. Bem, eu agradeço a oportunidade de poder contribuir e desejo a todos um bom dia e uma boa semana. Até a próxima. Até mais. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até a próxima.